Bom dia, gente. Hoje eu não vou fazer o ao vivo aqui, né? Vou deixar gravado e vou postar pra vocês. Vou fazer na prática, porque eu acho que vai ficar muito longo, tá? Não muito, né? Tem uma... A página de hoje, né? Hoje é o quinto dia do livro e hoje tem uma, duas, três páginas e meia, tá bom? Então, vou começar aqui com vocês. O tema do quinto dia, né, que é hoje, é exagerando não, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. E aí ele fala assim, ó, qual é sua vida? Que é sua vida? Tiago 4:14. Tiago 4, verso 14. O texto de Tiago, essa parte do texto de Tiago tem o tema a falibilidade dos projetos humanos. Eu não sei o que significa falibilidade, mas depois eu vou procurar. Falibilidade dos projetos humanos. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Nós só estamos aqui de passagem. Somos como neblina. Ó, a Bíblia diz isso, viu? Em Tiago 4, verso 14, uma parte do verso 14. Que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Então, se você sabe que deve fazer, faça. Porque se você não faz e no seu coração está dizendo para você fazer, ou você sabe que você tem que ajudar, faça. Aquele que não faz é pecado. Aqui diz. A Bíblia diz isso. E aí ele continua assim, porque todos os dias ele posta um pedacinho de um texto bíblico, né, para começar, que é esse aqui, ó. Que é a sua vida? Tiago 4:14. E aí ele coloca uma frase de algum filósofo. Nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Anais Nin. Não conheço esse aqui. E o texto ele começa assim. Sua vida é formada como você enxerga. Como você define sua vida determina seu destino. A perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe o tempo, gasta o dinheiro, usa os talentos e valoriza os relacionamentos. Uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando-lhes: como você vê a vida? Dessa forma, descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas. Já me disseram que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada, uma dança. As pessoas dizem, a vida é um carrossel. Às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo, e algumas vezes você fica apenas dando voltas. Ou a vida é uma bicicleta de 10 marchas, com engrenagens que nunca usamos. Ou a vida é um jogo de cartas, você tem que jogar com o que tem na mão. Se eu perguntasse como você imagina a vida, que imagem lhe viria à mente? Como você vê a vida? Você já se fez essa pergunta? Como você vê a vida?
Qual a imagem vem na sua mente nesse momento, quando você se pergunta como você vê a sua vida? E aí ele continua. Essa imagem é sua metáfora de vida. É aqui que você a enxerga, consciente ou inconsciente. É sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas da vida por meio de roupas, joias, carros, penteados, adesivos, até mesmo tatuagem. Essa metáfora secreta da vida influencia sua vida mais do que você pode perceber. Ela determina esperanças, valores, relacionamentos, metas, prioridades, por exemplo. Se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor será se divertir. Olha que interessante. Se você pensa que sua vida é uma festa, o seu principal valor será se divertir. Interessante, né? Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade e provavelmente viverá apressado a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será muito importante para você. Qual a sua opinião da vida? Qual é a sua opinião da vida? Você pode estar fundamentando a vida numa metáfora defeituosa. Para cumprir os propósitos para os quais Deus te criou, será necessário desafiar a sabedoria popular e substituí-la por metáforas bíblicas da vida. A Bíblia diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Romanos 2:2. Romanos. Peraí, gente. 2:2. O tema do texto é os gentios e os judeus igualmente culpados. O juízo de Deus. Não é 2:2. É 12. Romanos 12:2. E o tema é a nova vida. Vou ler a partir do 1, tá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que representeis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. O devido uso dos dons espirituais, a partir do verso 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não penses de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Eu li até o 4, tá? E aí ele continua. A Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. A vida é um teste, é uma incumbência de confiança, é uma atribuição temporária. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigida. Ai, gente, a minha lâmpada tá com problema, então ela vai, apaga, volta, tá desse jeito. Mas, como tô com a ring light, vocês vão conseguir ver, tá? Essas ideias são os fundamentos da vida dirigida por propósitos. Estudaremos os 2 primeiros neste capítulo e terceiros no próximo. A vida na Terra é um teste. Ele deixou em negrito aqui, isso aqui, escrito dessa forma. A vida na Terra é um teste. Lembre-se que nós estamos aqui só de passagem. Isso aqui é um teste para o que realmente importa, que é a nossa vida eterna após essa vida aqui. A Bíblia diz isso.
né? Ou a vida de sofrimento. Aí você escolhe. Você vai querer ter uma vida eterna com Deus ou uma vida eterna de sofrimento? Depende de como você está vivendo aqui. A vida nesta terra é um teste. Essa metáfora da vida é vista nas histórias relatadas em toda a Bíblia. Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade, à lealdade, palavras como provações, tentações, refinar e testar. Palavras como... A minha luz voltou, tá, gente? Parece uma discoteca. Palavras como provações, tentações, refinar, testar. Estas são palavras que aparecem frequentemente na Bíblia. Ocorrem mais de 200 vezes nas Escrituras. Deus provou a Abraão ao lhe pedir que oferecesse o filho Isaque. Deus provou Jacó quando este precisou trabalhar 7 anos extras para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do Jardim do Éden, e Davi falhou diversas vezes ao ser submetido à prova por Deus. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que foram aprovadas em importantes provas, como José, Ruth, Esther e Daniel. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa, e toda a vida é um teste. Aqui, quando ele fala essa parte, eu lembrei de uma coisa, das pessoas que foram aprovadas, né? Às vezes a gente olha as pessoas assim, nossa, aquela pessoa é perfeita e não sei o quê, mas não sabe o que a pessoa vive no íntimo dela ou, né, quando ela chega em casa. Às vezes ela trata as pessoas de fora bem, mas dentro ela é outra pessoa. Então, Davi, os outros que não foram totalmente aprovados, eles tinham um contato com Deus, só que eles às vezes faziam coisas que não agradavam a Deus. E esses José, Ruth, Esther e Daniel agradavam a Deus. Eles passaram pelas provas que Deus deu sobre a vida deles. E uma outra coisa também igual Moisés. Moisés tirou o povo do Egito, rejeitou porque era, né, propósito de Deus. Ele foi criado no Egito pelos egípcios e depois Deus o chamou para resgatar o povo. Ele resgatou o povo junto com Deus, ele fez vários milagres, várias coisas acontecerem através de Deus. Só que no último instante, quando era para ele entrar na Terra Prometida, depois de 40 anos no deserto, quando era para ele entrar na Terra Prometida, 1 segundo de ira, um segundo de ira, que foi quando Deus mandou ele bater o cajado, tocar o cajado na pedra para sair água, porque o povo estava murmurando mais uma vez, porque nada era bom para aquele povo. Por mais que Deus fizesse, nada estava bom. E aí, uma coisinha, um instante de ira fez com que Moisés perdesse todos os 40 anos no deserto e não entrasse na Terra Prometida. Cuidado com que você se ira. Cuidado, às vezes você tá ali no caminho certo, mas uma coisa que o diabo usa para te tirar do caminho, você cai e acaba perdendo toda a sua graça. E aí, os únicos que conseguiram entrar totalmente, que tinham esse contato com Deus e entraram na Terra Prometida, foi Caleb e Josué. Porque Caleb e Josué também eram obedientes a Deus. E Moisés, por um instante, ao invés de tocar na pedra, ele bateu, porque ele estava tão irado com aquele povo que não acreditava em Deus, que toda hora murmurava, por mais que Deus fizesse cair maná do céu, desse carne, desse... Sabe, o povo só reclamava, desse roupa, desse sombra, as pessoas só reclamavam. E aí, quando foi para tirar a água da pedra que Deus mandou, porque eles estavam com sede, Moisés, ao invés de tocar, como Deus falou para ele, toque a pedra e vai sair água. Moisés bateu com o cajado na pedra com raiva. Ele se irou. E quando ele fez isso, Deus o questionou. Por que bater na pedra dessa forma? O porquê disso? E aí foi quando Deus fala para ele que ele não entrará na Terra Prometida, ele ficará na porta. Já pensou? Era o sonho dele a vida inteira.
Ele trabalhou, fez tudo que Deus pediu porque ele queria. E um segundo de erro, um segundo de ira, eu até me emociono ao falar isso, porque eu gosto da história de Moisés. Tem vários filmes que relatam essa história. Depois você procura aí pra ver. Até mesmo a novela da Record, né? Tem uma novela da Record, acho que é Gênesis. Eu não sei o nome da novela. Mas acho que é Moisés mesmo. Mas tem na Netflix essa novela. Ela relata todo o processo que o povo passou para tentar sair do Egito, chegar à Terra Prometida. Só que tudo que aconteceu ali também, de uma forma meio fictícia que eles tiram, mas mostra que muita gente não entrou ou muita gente pereceu ali mesmo no deserto, que Deus fez por conta de idolatria, por conta de questionar Deus, por conta de não aceitar a obediência, por não aceitar a hierarquia que Moisés falava com Deus. Então Moisés tinha acesso a Deus porque Deus o escolheu e era através dele que eles recebiam a ordem. E muita gente questionava porque queria ser como Moisés ou queria tomar o lugar de Moisés, mas eles não entendiam que Moisés foi escolhido por Deus. Então ali tinha ira, tinha inveja. Desde aquela época já existia pessoas querendo puxar o tapete da outra. Então, cuidado, se a sua bênção tá assim, ó, para chegar, cuidado com as pessoas que te rodeiam, cuidado com o que você fala. Não se irrite com qualquer coisa. Cuidado com as peças que o diabo pode pôr na sua vida, que às vezes você acha que é de Deus e não é. E aí é onde você perde toda a tua graça, toda a tua bênção, o seu propósito que tá quase chegando por causa disso. E aí, vamos lá. Então, é que eu lembrei dessa passagem de Moisés e quis falar. Que eu gosto também da história. É um aprendizado, né? Sobre isso, sobre a ira, né? Sobre ele ter perdido os 40 anos que ficou lá na porta para entrar na Terra Prometida. Aí ele, junto com Josué, conquistou várias terras, né? Eram terras que já eram dos judeus, mas que tinham sido tomadas, e Deus fez com que eles restituíssem, com que eles conquistassem novamente. Mas cada tribo, né, tinha seus membros, e por conta da ira de Moisés, dele ao invés de tocar na pedra, ele bater, Deus não permitiu que ele entrasse, que ele não visse Canaã. Ele ficou na porta, né? Ele não entrou. Então não permita que o diabo te barre na porta. Faça as coisas corretas, faça certo, se aproxime de Deus para que você consiga entrar na sua terra prometida. Que você não fique na porta, né? Vendo outras pessoas entrarem, você barrado, né? E ele continua assim, ó: os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa. E toda a vida é um teste. Você está sempre sendo testado. Deus constantemente observa sua reação às pessoas, aos problemas, ao sucesso, aos conflitos, às enfermidades, às decepções e até mesmo ao clima. Ele até observa a mais simples ação, como quando você abre a porta para alguém, pega o lixo que foi jogado no chão. Olha só o que eu te falei, que interessante. Ele até observa a mais simples ação, como quando você abre a porta para alguém, pega o lixo que foi jogado no chão, ou quando é educado com uma balconista ou uma garçonete. Trate bem as pessoas. Não faça nada com raiva porque te pediram para fazer. Faça com alegria, por mais que você não queira fazer. Não se irrite por fazer algo que alguém superior a você te pediu. Cuidado, tá? Não conhecemos todos os testes de Deus, todos os testes que Deus irá aplicar, mas podemos prever alguns deles baseados na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolúveis, orações não respondidas, críticas injustas e até mesmo tragédias sem sentido. Em minha vida, percebo que Deus testa minha fé por meio de problemas, minha esperança pelo modo de eu lidar com o que está em minhas mãos, meu amor por meio de pessoas, o meu também. O meu é como autor. Eu percebo isso também. Um teste muito importante diz respeito à sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus. Às vezes, Deus te retira intencionalmente e não sentimos mais sua proximidade. Um rei chamado Ezequias passou por um teste.
A Bíblia diz: Deus desamparou Ezequias para prová-lo e para saber o que realmente havia em seu coração. Segundo a Crônicas 32, 31. Segundo a Crônicas 32, 31. Vamos lá. O tema do texto é doenças de Ezequias. E aí Deus diz assim, vou ler a partir do 30. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou, para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo que estava no coração. Aí ele continua esse pedacinho do texto até o 32, até o 33, a morte de Ezequias. Quanto ao mais, Atos de Ezequias e as suas obras de misericórdia, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro da história dos reis de Judá, de Israel. Descansou Ezequias com seus pais e sepultaram na subida para os sepulcros dos filhos de Davi. E todo Judá, os habitantes de Jerusalém, lhe prestaram homenagens na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Então, Deus testou Ezequias. Deus permitiu que os babilônicos, contudo, quanto os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que estava em seu coração. Deus queria que ele mostrasse o coração dele. Queria verdadeiramente o coração dele, né? Para saber se o coração dele era de Deus. Era isso. Essa foi a prova de Ezequias. E aí, ele continua assim. Ezequias desfrutava íntima comunhão com Deus, mas um momento crucial de sua vida, o Senhor o deixou só, a fim de testar seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. Deus nos testa para nos dar o melhor. É isso que ele diz aqui, que ele fez com Ezequias. Ele nos testa para saber se estamos preparados para o que ele tem lá na frente para a gente, né? Quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência. Nada, não murmure, porque nada que acontece com você acontece por acaso. Tudo é um teste de Deus para a sua vida, Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do caráter. Cada dia é importante, cada segundo é uma crescente oportunidade para aperfeiçoar o caráter, para demonstrar amor ou para depender de Deus. Alguns testes parecem pesados demais, enquanto outros não sequer são perceptíveis, mas todos têm implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que você seja aprovado nos testes da vida. Por isso, jamais permitirá que você enfrente testes maiores, que a graça que lhe concedeu para lidar com eles. A vida diz: Deus cumpre a sua promessa e não deixará que você sofra tentações que você não tem forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força e você para suportá-la, e assim você para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. 1 Coríntios 10, 13. Primeira Coríntios 10, 13. Coríntios 10 diz assim, o tema, né? Exemplos da história de Israel. E aí o 10, eu vou ler a partir do 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas molduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevêm
como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ele nos dá a tentação, mas ele sabe até onde nosso coração vai. Ele não dá uma tentação que a gente não possa suportar. Então, nós, como humanos, é que temos que ser fortes, porque se ele deu aquela prova, se ele deu aquilo para que a gente passe, seja problema o que for, é porque ele vai dar um escape, e ele dá porque ele sabe que podemos suportar, né? Se estivermos com ele, podemos suportar. Então, cuidado, tá? E aí ele continua. Toda vez que você é aprovado num teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade. Tiago diz: felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1:2. Ó, Tiago 1:2. 12, né? Vou ler a partir do 9. O 9, as circunstâncias terrenas são transitórias. E aí o 12, quando chegar no 12, o 12 começa assim: a origem do pecado. Ó, eu vou ler a partir do 9, tá? O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, a sua flor cai e desaparece. A formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Olha que texto forte. Você não deve se achar a pessoa melhor desse mundo porque é rico, porque tem dinheiro, porque aqui ele diz assim, ó: o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e sua flor cai e desaparece. A formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Ele não diz não que você não tem que ser rico, mas você, se Deus te dá, se Deus prospera na sua vida, você tem que ajudar as pessoas também, né? Você não tem que ser avarento, ser materialista, ser uma pessoa ligada somente a coisas materiais. A origem do pecado, que é o tema do 12, né? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado porque Deus não pode. Sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Entendeu? Isso foi Tiago 12, ó. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Deus sabe o que está no nosso coração. Quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É forte, né? E aí ele continua. Outra frasezinha grifada em negrito que ele colocou aqui, ó. A vida na terra é um cargo de confiança, um ato de fé. A vida na terra é um cargo de confiança e um ato de fé. Essa é a segunda metáfora bíblica da vida. Nosso tempo neste mundo, bem como energia, inteligência, oportunidades, relacionamentos, recursos, são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos admiradores de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos. A Bíblia diz: ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nele vivem.
são dele. No Salmo 24:1 fala sobre isso. Salmo 24:1. É pequenininho, vou ler o texto inteiro, tá? A vinda do Rei da Glória. Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, o que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Vocês estão vendo isso? Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Deixa eu arrumar aqui. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte, poderoso, Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Esse foi o Salmo 24, tá? E aí ele continua assim, ó. De fato, jamais possuímos realmente coisa alguma durante nosso breve período de vida. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era propriedade de Deus antes que você chegasse, e ele irá emprestá-la a outra pessoa depois que você morrer. Tudo o que você pode fazer é desfrutá-la algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles o cuidado de sua criação e nomeou-os administradores de sua propriedade. A Bíblia diz: Deus os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Gênesis 1:28. Esse que eu não vou lá ler, depois vocês procuram. É sobre Adão e Eva, tá? Gênesis 1:28. Se você quiser depois, quando você estiver assistindo, né? Você quiser entrar e procurar, você vai lá e lê Gênesis 1:28. A primeira tarefa que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas dele. Dessa função, o homem jamais foi exonerado. Nós jamais fomos exonerados de cuidar das coisas de Deus, dos animais. Por isso que é para cuidar, não é para maltratar, não é para judiar, gente. Cuidado. Se você não gosta de bicho, não tenha, tá? Se você não gosta, se você não tem proximidade com animais, não os tenha apenas por status ou porque é de raça ou porque é bonitinho, não os tenha. Se você não ama, não os tenha, porque tudo que tem aqui nessa terra, que tem vida, foi dado a Deus para que nós possamos cuidar, seja peçonhento, seja o que for. Não é para maltratar, mas é para cuidar. E aí ele continua dizendo assim, ó: vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo que vocês têm vem de Deus, por que você se vangloria como se tivesse realizado alguma coisa por si próprio? 1 Coríntios 4:7. Entendeu? Eu vou ler este. 1 Coríntios 4:7. Vou ler a partir do 6, tá? Uma reprovação severa. É assim que começa o texto. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e ao Apolo, por vossa causa, e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapasseis o que está escrito. Olha o que ele fala. A fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro.
em detrimento do outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhais recebido? E se recebestes, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Se você recebeu, se você é mais próximo do que outra pessoa, se você tem mais, se você é uma pessoa que normalmente consegue ter as coisas mais facilmente, por que você consegue? É porque alguém está permitindo que você tenha. Esse alguém é Deus. Então aqui ele fala, não se vanglorie como se não tiveras recebido. Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós fizéssemos o reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os Apolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto os anjos como homens. Nós somos lucros por causa de Cristo. E vós, nós somos loucos por causa de Cristo. E vós sabeis em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Olha o que ele fala aqui, ó. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vós sábios em Cristo. Nós somos fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidores, suportamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando somos injuriados, nós bendizemos as pessoas que nos injuriam. Isso que ele diz aqui, ó. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Ele acaba aqui, ó. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo no mundo e escória de todos. Isso foi o texto de 1 Coríntios 4, eu li do 6 ao 13, tá? E o texto, ele era do 7, versículo 7, do 4, né? Capítulo 4, versículo 7. Há alguns anos, um casal permitiu que minha esposa e eu, em nossas férias... usássemos sua bela casa de frente para uma praia no Havaí. Era um conforto com o qual não podíamos arcar. E aproveitamos muitíssimo. Eles nos disseram, usem-na como se pertencesse a vocês. E foi o que fizemos. Nadamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos as toalhas de banho, os pratos e até nos divertimos pulando nas camas. Mas sabíamos durante todo o tempo que a casa não era realmente nossa. Por isso, tomamos um cuidado especial com tudo. Aproveitamos os benefícios que ela nos oferecia, sabendo, porém, que não éramos proprietários dela. Nossos valores culturais dizem, se você não é o dono, não terá cuidado. Mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado. Visto que Deus é o dono, devo cuidar da melhor forma possível. A Bíblia diz, os que recebem algo de valor em confiança devem demonstrar que são dignos de tal confiança. 1 Coríntios 4, 2. 1 Coríntios 4, no 2. O texto, ele é os pregadores responsáveis a Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julgará é o Senhor. Entendeu aqui? Não adianta as pessoas falarem de você, não adianta as pessoas
ficarem dizendo nada sobre você, porque quem vai te julgar é Deus. Ele é um servo de Deus e ele fala que ele não vai aceitar julgamento humano, mas o julgamento do Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente terá plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Eu ainda tô meio gripada, né? Eu acho que era gripe. Mas a médica me deu até teste de Covid pra fazer. Mas eu acho que era só gripe, porque depois que eu tomei os remédios que ela me deu, misericórdia. Ó. E ele continua. Jesus frequentemente se referia à vida como um cargo de confiança e contou muitas histórias para ilustrar a responsabilidade perante Deus. Na parábola dos talentos, em Mateus 25, 14 ao 30, um homem de negócios confiou sua riqueza aos cuidados dos servos, enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou a cada um adequadamente. O senhor daqueles servos disse: Muito bem, servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Mateus 25, 21. Se vocês quiserem procurar, tá? É no Mateus 25. É a parábola dos talentos. Ao final de sua vida, você será avaliado e recompensado conforme seu desempenho. Ao lidar com o que Deus lhe confiou, isso significa que tudo que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas. Tudo que você for fazer, faça com amor. Não reclame. Se você não gosta do seu trabalho, peça as contas e procure outro. Mas não fique reclamando do seu trabalho, porque é dali que todo mês você recebe seu salário. É dali que todo mês cai na sua conta o dinheiro para pagar seu aluguel, para comer, né? Para manter seus custos, seus gastos. Não reclame se você está ali trabalhando. Quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar? Seu patrão é chato, seu patrão é isso, é aquilo, amém. Vai servir para te deixar mais forte, né? E se você não der conta de segurar a onda porque ele é chato, peça as contas, mas não fique murmurando, falando mal da empresa, reclamando para todo mundo, sabe? Você se torna até uma pessoa chata. Se você não quer, saia. Eu sempre fui assim, se eu não gostava do lugar onde eu tava, eu pedia as contas. Eu não esperava a pessoa me mandar embora, não. Eu pedi as contas. E todos os lugares onde eu trabalhei, eu tenho portas abertas se um dia eu quiser voltar. Mas hoje, graças a Deus, eu amo o que eu faço, né? Eu sou manicure e faço alguns artesanatos infantis, mas eu amo o meu trabalho, porque o meu trabalho é dom de Deus e foi Deus que me deu. Ele que escolheu essa profissão para mim. Não fui eu que escolhi. Eu não sabia fazer nem a minha unha. A minha irmã, no final de semana, ficava fazendo as unhas dela lá, tudo bonitinho. Nunca, nem a minha eu fazia. E eu fiz o curso, aprendi do zero. Hoje eu faço, graças a Deus não me falta cliente. E assim, através do meu trabalho, Deus permite que eu entre em casas, seja das pessoas mais humildes ou das